Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Natália e eu percebi que vocês gostaram bastante do tópico sobre minha empresa no Brasil, né? Sobre como o estrangeiro pode abrir empresa, qual que é o meu ramo, né? Com que eu trabalho. Essa é uma pergunta bastante frequente. Então eu decidi gravar para vocês o meu caminho inteiro, né? De como surgiu essa ideia e como eu cheguei da ideia da ponto A até ponto B hoje em dia, né? Agora eu tenho empresa no Brasil, comigo e mais 2 funcionários, 3 pessoas no total. Eu acho que é um resultado bem legal, né? Estou feliz com isso, né? Sinto orgulho de mim mesma e vou contar para vocês, né? Como que foi esse caminho, onde que surgiu essa ideia e tal. Enfim, vamos começar. Também uma coisa, se ficar muito grande esse vídeo, vou fazer parte 2, tá? Vou dividir em 2 partes, não sei quanto tempo que vai levar, porque tudo começa ainda em 2019. Em 2019 eu termino meu mestrado aqui no Brasil. Quem não sabe, eu sou formada em letras, literatura inglesa e espanhol. E mestrado aqui no Brasil eu fiz de linguística, né? Então tudo na área de línguas. Mas antes de tudo isso, ainda na época de escola, eu tinha vontade de estudar computação e tinha me preparado para estudar TI, né? Programação e essas coisas. Até estudei bastante, isso é um ponto importante, porque na época da escola, né? Eu estava preparado para me entrar na TI, então eu sozinha mesmo estudava muito sobre computação e sobre essas coisas que me ajudam hoje em dia. E mas na escola eu não sei, nem lembro porquê, mas eu pensei que não, eu gosto mais de línguas, eu tenho muita facilidade de línguas, e assim eu decidi fazer faculdade de línguas. Então, mas eu tinha alguma base de TI e além disso, além de escolher né, mais área de humanas, de línguas, eu estava bastante boa na matemática. Eu passei o Enem da Rússia na matemática com pontuação muito boa e também era muito boa na química, por exemplo. Eu tava a minha escola tinha foco de exatos e eu tinha aulas de matemática, física e química quase todos os dias praticamente. Eu era muito boa na química, né? Na química, na física nem tanto, mas química orgânica e na orgânica eu era muito boa e gostava muito disso. Mas além de toda essa base de exatos, eu fui pro lado de mais de línguas. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a parte de exatas também não é muito fraca para mim, eu sou bastante boa nela. Então eu fui para as línguas mais por paixão mesmo, né? E foi isso. E só para contextualizar, né, porque tem essas perguntas de como que a pessoa de línguas, de letras, caiu na área de TI. E então, voltando para 2019, né, a época quando eu terminei meu mestrado aqui no Brasil, foi de linguística, né, mais da área de teoria de linguística. E durante todo esse tempo de faculdade de mestrado, eu estava dando aula de inglês para os alunos. A maioria era da idade escolar e dava aula particular. Mas enfim, depois de terminar o mestrado aqui no Brasil, eu tentei fazer aqui cidadania, mas na época as regras ficaram mais chatas, tinha muita gente estrangeira tentando essa cidadania em São Paulo. Aí me começaram a pedir coisas adicionais, tipo a fila na Polícia Federal que faz isso era enorme na época, e eu cansei depois de mestrado, eu já estava exausta e desisti de tentar cidadania e decidi voltar para a Rússia, né? Aí, no começo de 2019, em março, no meu aniversário, se não me engano, foi de aniversário de 25 anos, mais ou menos isso.
e ou um pouco menos, alguma coisa assim. E acho que 25, assim. Enfim, nessa época, em março, eu voltei pra Rússia e meus amigos me chamaram para trabalhar na empresa deles. Foi a empresa de TI também, era uma... como que chama? Sistema de dinheiro eletrônico, pagamento eletrônico, algo o tipo PayPal, um concorrente de PayPal, vamos dizer assim, isso aqui lógico menor, né? E isso foi em Kazan, eu entrei nessa empresa de pagamentos eletrônicos e lá precisavam de pessoas que trabalhassem com português para responder os clientes brasileiros, para dar suporte, enfim. Eu trabalhei lá meio ano, depois eu fui promovida para a área de análise de finanças. Foi uma experiência muito legal essa análise de finanças, porque o meu trabalho depois foi analisar os documentos de empresários. Isso me deu base de treinamento, coisas muito úteis. Eu, consigo, audição de dinheiro, eu, consigo hoje em dia procurar o dono real da empresa, sei esses esquemas offshore, né, os países onde abrem essas empresas meio fakes, essa coisa de lavagem de dinheiro. A gente também tinha que analisar as transações estranhas dos clientes, enfim, isso foi uma época legal, porque por causa desse treinamento, né, que eu uso no meu trabalho atual e uso para várias coisas e que me ajudou também a abrir empresa depois, é essa formação, né? E além disso, naquele trabalho, isso foi meu primeiro emprego oficial depois de fazer faculdade, depois de fazer mestrado, trabalho com registro, né, que foi lá em Kazan. Então, isso foi meu primeiro trabalho oficial, foi legal. E também eu tinha 24, 25 anos na época e a maioria dos meus colegas eram mais novos ainda, e eu ia lá praticamente como que fosse no creche, sabe? Na escolinha, porque a gente dava muito risada, a gente conversava muito, o pessoal era muito legal, todo mundo lá, igual eu, estudou fora, ou fez algum semestre fora, ou fez faculdade fora, porque o requisito dessa empresa era falar várias línguas, né? Enfim, as pessoas também eram viajadas, de faculdades especializações muito interessantes, com mente abertas. Então a gente até chegava a gritar lá, os colegas mais velhos, reclamavam muito da gente, mas a gente não parava. Então, coitados dos gerentes, né? Mas não tinha como desimplicar a gente, porque a gente estava todo mundo com formação boa, trabalhando bem, fazendo seu serviço bem, só que com esses barulhinhos, essas gargalhadas e tal, a gente também na nossa equipe, depois quando eu fui promovida, né, escolheram as pessoas, né, que conseguem entender esses documentos, coisa de dinheiro, era trabalho bem intelectual na época, então escolheram um grupinho que ia fazer isso, e eu e meus colegas de lá, a gente saía toda sexta-feira praticamente, a gente saía junto, ia pro barzinho, ia pro rolê juntos, então foi muito divertido, muito legal, e foi uma época muito boa. Mas com o tempo, eu analisando a situação na empresa, eu percebi que a situação não tá muito boa, né? E além disso, que eu pensava que essa empresa tem chance de fechar, que as coisas nela não estão muito legais. E além disso, dessa minha opinião, eu desde 2019 eu também comecei a procurar os sites de freelance, e achava projetos pequenos, traduções. Com o tempo, o meu rating na site de freelance, era site russo com traduções, foi subindo, porque as minhas traduções eram muito boas, e português brasileiro não é uma língua tão comum. Na Rússia muitas pessoas sabem espanhol, mas poucas pessoas sabem português brasileiro, e isso me permitiu colocar. E eu ganhava bastante bem com isso, né?
com essas traduções também era uma renda mais, uma renda bem legal. E nessa época que eu conheci também o Doxydin, que eu falo bastante, né, e recomendo os canais deles, é uma salsichinha, né, um canal sobre uma cachorrinha salsichinha com vídeos engraçados, e até hoje eu faço de vez em quando traduções para eles, já faz 5 anos, 6 anos por aí. E nessa época eu também comecei a fazer a tradução para minha empresa atual, né, onde eu trabalho agora. Eu traduzi o site de russo para português e né, e depois estabeleci um contato bom com a pessoa que me dava essas traduções, que era parte da equipe da empresa atual, né, que vende um software aqui no Brasil. Na verdade, vende um software no mundo inteiro, mas eles perceberam que muitos brasileiros compram bem esse software e eles começaram a traduzir o site, as instruções, documentações para o Brasil. E na época, essa minha empresa, eles tinham um moço brasileiro que estudava medicina em Moscou e que trabalhava parcialmente para eles, não o dia inteiro, mas parte de dia somente. E estudar é difícil, mas ainda na língua estrangeira. Ele saiu e esse pessoa que me passava a tradução começou a falar comigo, tipo, nossa, Natália, você não conhece algum brasileiro aqui no Brasil, aqui em Moscou, de preferência, aqui na Rússia, né, quis dizer em Moscou, de preferência, que podia trabalhar com a gente? E aí eu naquele momento, tipo, eu sou muito flexível, eu tenho bastante facilidade de mudar de cidade, de lugar, para buscar algo melhor para mim, sabe? Então, para mim, se eu vejo alguma oportunidade legal, eu vou agarrar nessa oportunidade e não vou soltar. Tipo, eu sempre faço assim. Se não dar certo, não deu, né? Mas tem que tentar sempre. Isso é a minha política, a minha lógica que eu sempre sigo. Enfim, eu falei, nossa, brasileiro pra quê? Vocês têm eu, tipo, eu quero trabalhar com vocês. Eu falo português fluente, igual nativo, e eu sei russo, eu vou entender melhor vocês, eu posso ser até melhor que os brasileiros, não levem pro lado ofensivo, eu quis esse emprego pra mim. E ele ficou na dúvida, mas se você mora em Kazan? Eu falei, não tem problema, eu já vou pegar a mala, eu já mudo pra Moscou, né, pro capital, sem problema nenhum. Aí ele ficou na dúvida, mas aceitou. Fizeram uma entrevista comigo, me aceitaram, e eu saí daquele meu emprego de pagamentos online, pagamentos virtuais, e fui para esse novo emprego vender o software. E assim começou essa jornada. Eu entrei lá em 2020, eu mudei pro Moscou, de Kazan pro Moscou. Essa parte também foi muito, muito difícil, porque assim, eu comecei... Primeiro eu pensei em alugar com meu amigo, né, um quarto em casa, uma chácara, vamos dizer assim. No Brasil vocês chamariam assim de chácara. Aí ele me falava a história que essa chácara é bastante perto do cidade, né, que é só pegar um trenzinho. Aí eu chego lá com minhas malas, cheguei e aluguei esse quarto com ele, né. Era meu amigo antigo, então eu não imaginava esse golpe com ele, mas foi um golpe porque era 2h30 para ir e 2h30 voltar, ou até 3, eu não lembro, mas metade do dia eu passava no trânsito. Eu tinha que pegar trem, depois metrô, depois ônibus, mas isso não foi a pior parte. A pior parte é que até pegar esse trem, meia hora eu tinha que andar no escuridão total, perto de linha de trem, não metrô, de trem entre cidades. Então era floresta, escuridão, os trens passados. Eu pensei, nossa, se acontecer alguma coisa aqui comigo, ninguém nunca vai achar meu corpo. Então foi
tenso. Eu aguentei 2 semanas dessa correria toda, tipo, 7 horas eu tava no trabalho, porque eles sentiram pena de mim, eles me deixaram trabalhar um pouco menos. E 6 horas do trânsito, eu só dormia, tudo começava de novo. Até que eu peguei um bronquite muito feio, comecei a tossir. E assim, assim eu comecei a procurar apartamento, dei muita sorte. Dei muita sorte e consegui apartamento no centro de Moscou com preço legal, com uma vizinha, uma moça. Ela tinha um quarto, eu tinha outro, a gente dividia uma cozinha. E até hoje em dia eu converso com essa moça, ela sempre me manda mensagem, ela já me visitou em Kazan e tal, então a gente virou amigos e temos contato até hoje. Enfim, aluguei apartamento perto desse emprego e comecei a trabalhar vendendo software aqui no Brasil, mas também um pouco em espanhol, muito em inglês para Estados Unidos, para Canadá e para os vários outros países, né? E assim, fui trabalhando e já na época lá, quando eu comecei a trabalhar lá, eu percebi que o problema que tem muito brasileiro querendo comprar software, mas os cartões brasileiros, muitos não são internacionais, né? Não passam no nosso sistema. PayPal, muitos brasileiros não têm, não usam também. Enfim, o maior problema dos clientes era isso, eles não conseguiam pagar. E lá já surgiu, eu tinha permanência minha ainda no Brasil, né, de 9 anos, e lá em 2020, que surgiu essa ideia de abrir uma empresa aqui no Brasil, né, e eu esses dias estava vendo os meus salvações sobre esse meu emprego, né, as coisas que eu salvava sobre ele, e já em 2020 tinha minhas anotações, tipo, como estrangeiro, com permanência, pode abrir empresa no Brasil, o que ele precisa para isso, se é difícil ou não é difícil. E até em 2020 eu salvei um contato de um contador e na época, né, foi assim essa ideia, já começou a ter esse sementinho plantando, né, de abrir uma filial aqui no Brasil, e seria o que abriria que eu tenho permanência aqui, né, mas isso foi em 2020, aí começou a pandemia, e eu tipo, tinha toda essa mudança bem difícil, com perrengues de casar para Moscou, né? Não foi nada fácil, foi difícil. E eu pensava que, nossa, vou viver em Moscou agora, vou passear, apesar que eu já tinha visitado Moscou, mas eu pensei que eu vou explorar com muitos detalhes agora, né? Quero ver a cidade, quero ver lugares turísticos e não turísticos. Tipo, tudo animada, e aí de repente começa a pandemia e começa a quarentena, né? E eu fiquei presa com minha vizinha em Moscou, longe de família. Foi também um tempo difícil, né? Um dia inteiro trancada, sozinha, né? Não foi nada fácil. E ficou uns meses assim trabalhando de casa, e eu tava pagando aluguel em Moscou, aluguel, apesar que salários de Moscou são muito mais altos que em qualquer outra cidade da Rússia, e mesmo Kazan, a minha cidade natal, é uma cidade bastante grande também, mas o salário em Moscou é muito mais alto que salário em Kazan. E mas a boa parte dele, como sempre, comia aluguel, né, lá em Moscou. E eu falei pro chefe, olha, tipo, eu tô trabalhando tanto tempo de casa, né, remoto, e tá tudo perfeito, as minhas vendas não caíram, a minha produtividade não caiu, tudo tá do mesmo jeito, eu posso voltar lá pra Kazan, pra minha cidade, e trabalhar de casa? Ele falou que pode, e incluso isso gerou a moda, porque várias colegas meus também começaram ou trabalhar de casa em Moscou, ou até voltar para suas cidades e também trabalhar remoto. Então, depois de mim, várias pessoas seguiram meu exemplo,
E até hoje em dia só tem uma única pessoa que vai todo dia no escritório lá em Moscou, porque ele tem 2 filhos pequenos e não dá pra ele trabalhar de casa, tem muito barulho e tal. E ele é a única pessoa que fica lá no escritório e a grande maioria trabalha de home office, né? E, enfim, assim eu voltei pra Kazan, fiquei lá mais 2 anos trabalhando de casa meu chefe ainda falava que, tipo, eu tenho planos no futuro de fazer, tipo, chefe de departamento seu, tipo, vendas estrangeiros e né, seria legal você ir abrir filial lá, né, no Brasil. Mas assim, só ficava falando e eu pensava que, nossa, legal, realmente é uma ideia legal. Eu queria muito fazer isso mas assim, eles não me ofereciam dinheiro, tipo, eles não me falaram que daqui meio ano você vai, a gente te compra passagens, fazemos tudo, você só vai, tudo pronto, não, né, enfim, só era mais nas conversas, né, atitude não tinha nenhum. E eu também, eu acho que eu dificilmente teria coragem de decidir isso sozinha e pensar, não, eu agora quero promoção, quero ser promovida, eu quero ir para frente, aumentar minhas vendas, quero abrir a empresa. Eu acho que eu não teria coragem para tomar essa atitude também, né? Para decidir firme, ir e tomar essa atitude, né? E ir para cá e realmente fazer isso. Então era sempre mais como uma conversinha só. E assim foi passando os 2 anos, né? Até que começou a guerra e eu, como muitos russos, decidi sair do país. Né, isso me incentivou, eu fiquei muito estressada, eu não consegui ficar na Rússia, eu queria muito sair, voltei pro Brasil, e lá, quando eu voltei pra cá, eu ainda meio ano fiquei empregada oficialmente, como na empresa de Moscou, mas depois eles me falaram que se você mora fora, você não pode ser registrada aqui, e eu já levantei de novo esse tópico de abrir a empresa aqui no Brasil, como eu fiquei no interior, abrir essa empresa não foi muito caro, foi no preço legal. Eu fiz um documento, tipo, a vantagem da gente ter empresa no Brasil é tal, que tipo, a gente vai poder receber pagamentos por Pix, a gente vai poder, os brasileiros têm, tipo, muito mais confiança nas empresas brasileiras do que nas empresas estrangeiras. Então eu fiz tudo o documento, mandei para todos os donos da empresa minha, né, lá de Moscou. Na verdade, eles já tinham outras filiais, eles tinham filial na Europa, tinham filial na Turquia, o Brasil só seria mais um. Enfim, eu convenci eles que seria um bom negócio. E assim, essa guerra, essa mudança na Rússia me deu muito adrenalina para eu agir. Tipo, eu tava muito firme nas minhas decisões, tipo, com muita energia desse medo de que vai ser com a Rússia, de estresse mesmo. E, enfim, isso me deu muita energia para agir. Quando acontece alguma coisa, né, estressante, algumas pessoas param e algumas pessoas são mais proativas. Então eu sou mais da parte proativa, né? Eu não fico parada assim, paralisada. Não, eu de estresse quero agir e fazer alguma coisa. E isso me deu essa iniciativa, né, para tomar a coragem, para tomar atitude e para realmente realizar esses planos, né? E abri a empresa. Por um tempinho eu fiquei aqui sozinha trabalhando, né? Sou eu mesmo. Aí passou um tempinho e meu chefe falou que tipo, a gente precisa muito também de suporte na parte noturna.
da parte noturna, né, que quando na Europa é noite, aqui é dia, né, enfim, nesse sentido da parte noturna, né, para dar suporte nos Estados Unidos, na América Latina toda, não somente no Brasil. E assim foi decidido contratar primeiro um funcionário aqui, e assim ficou eu e mais uma pessoa, e foi um período muito confortável pra mim, tipo, eu e mais uma pessoa, foi super legal, super tranquilinha, mas depois meu chefe me convenceu a contratar mais uma pessoa, isso foi bastante recente, e foi assim, tipo, desculpa, eu estava gripada, então, tava com bronquite, né, acabei de melhorar, então eu tô ainda com voz meio estranha. E, enfim, meu chefe me convenceu a contratar segundo funcionário. Isso já foi, já me deu um pouco de medo. Foi mais difícil para mim ainda entender toda essa burocracia de contratação, de INSS, pagar essas taxas, esses boletos. Mas ele me deu um ultimatum, praticamente ele me falou: ou você contrata mais uma pessoa lá, se você quiser ser promovida, né? Se você quer aumento, você tem que contratar mais uma pessoa. E eu já estou 5 anos praticamente na empresa, 4,5, e eu quis muito ser promovida, lógico, né? E eu já tomei tantos passos para isso, eu já movi montanhas, eu já mudei de Kazan para Moscou, eu já mudei de Moscou para Kazan, eu já mudei de Kazan para o Brasil, eu já abri empresa, eu já contratei uma pessoa, então eu me juntei, contratei mais uma e no final deu certo. Por enquanto sou eu e mais 2, eu já entendi toda a burocracia, estou me adaptando. No começo tudo é muito, muito difícil, lógico, mas hoje em dia já tô cada vez ficando mais fácil, acostumado com isso. E quem que tá sempre preocupado nos meus comentários que os estrangeiros vivem aqui no Brasil, usam SUS, usam tudo e não pagam as taxas, mentira, a gente paga as taxas. Eu especificamente só vivo pagando o boleto da empresa, né, as taxas do governo e tal, mas também faz parte. E assim foi a minha jornada, né. O vídeo tá ficando muito longo, lógico que tem mais detalhes, mas é isso. Se vocês quiserem terem mais dúvidas sobre essa jornada, né, podem deixar nos comentários, quem sabe eu faço mais uma parte sobre isso, e né, se ter mais dúvidas, né, e mais interesse, talvez eu faça mais alguns vídeos falando sobre a empresa, sobre todo esse caminho meu. E cliquem no gostei, me seguem aqui no YouTube, no Instagram, e tchau, tchau, até os próximos vídeos. Beijos!